Shalom a todos, mais uma vez. Vamos então dar sequência ao nosso estudo do livro de Gálatas. Hoje, a partir do verso 15 do capítulo 3. Nós estudamos na aula passada até o verso 14. E eu releio para que nós possamos dar sequência na devida ordem. No verso 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Yeshua HaMashiach, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então vejam bem, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Yeshua, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse Espírito prometido é o Ruach HaKodesh, é o Espírito do Santo, é o Espírito que se encontra profetizado lá em Jeremias 31, de 31 a 33, e está inserido como cumprimento em Hebreus 8, a partir do verso 8. Então, lá em Jeremias 31 a 33, diz o que? Primeiro, com relação à nova aliança, ou a renovação da aliança. Eis que vem dias, diz Adonai, que farei uma nova aliança, ou que renovarei a aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito. Então, o Eterno aqui, ele pretende o quê? Ratificar a aliança, confirmar a aliança, renovar essa aliança, falando da mesma lei, da mesma Torá, da mesma instrução, pois o Eterno, como sabemos, ele não muda, a palavra dele não muda, ele não volta atrás em seus desígnios. Agora, percebemos o contexto de que aquelas pessoas que receberam a santa, boa e justa instrução do Eterno não a cumpriam conforme era o desejo do Eterno. Então fazia-se necessária uma renovação. E agora, com esse Espírito, a que se refere o verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Yeshua HaMashiach, a fim de que recebêssemos pela fé, não pelas obras, pela fé, pela confiança, pela fidelidade do Eterno, o Espírito prometido. Abra, por favor, em Jeremias 36, 26. Quem achar pode ler para mim, por favor, a partir do verso 26. 23, 26? Jeremias 26, 36, 26. Em vez disso, o rei abruptamente mandou seu filho Jerameel e a Seraías. Perdão. Ezequiel 36, 26. Vem vir para frente. Darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito dentro de vocês. Olha aí a promessa do Espírito. E porei um novo espírito dentro de vocês. Tirarei o coração de pedra da carne de vocês e darei a vocês um coração de carne. 27. Porei o espírito dentro de vocês e os Para farei quê? viver por minhas leis, respeitar meus regulamentos e obedecer-lhes. Então, o Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh, ele é nos dado com um fim específico, para que nós andemos em obediência. Vejam aí o verso 27. Porei dentro de vós o meu Ruach HaKodesh, o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, esse é o propósito. Então, essa é a nova aliança, essa é uma profecia de como seria a nova aliança. Então, quando Paulo diz aqui, no verso 14,
com a finalidade de que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Yeshua HaMashiach, para que pudéssemos receber então a promessa do Espírito por meio da fé, não por meio das obras. O que tem que ficar claro sempre, isso tem que ter uma clareza solar para todos nós, de que a instrução do Eterno, ela é nos dada com todo o amor do Eterno, para que nós andemos de acordo com essas instruções. É a mesma coisa, por exemplo, de nós darmos uma excelente instrução para um filho rebelde. Ele vai acatar essa instrução? Essa instrução vai servir para ele, assim, se ele é rebelde, se ele não quer obedecer? Então a instrução, a Torá do Eterno, é para quem quer obedecer. É para aquele que é salvo, é aquele que já é remido. Pois não? Justamente para ser cidadão do reino, são justamente essas mesmas mandamentos e ordenanças que são necessárias. Claro, estudamos na última paraxá, Números 15:15, Levítico 24:22, que é uma mesma lei, uma mesma Torá, uma mesma instrução. Seria incoerente, um Deus todo-poderoso que nos criou a todos, que fala que tem prazer, que o desejo dele é que todos se salvem, que ninguém se perca, mas que se arrependam e venham efetivamente a servi-lo. Não faria sentido se ele próprio fizesse acepção. Não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Não, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Quer dizer, nós temos a opção de servi-lo, nós temos a opção de obedecer. Agora, nós obedecemos porque amamos, porque compreendemos o propósito dele, porque percebemos pela própria lei o propósito da lei. Qual é o propósito da lei? Nós leremos daqui a pouco. Tem um texto que fala, porque o fim da lei é Yeshua. Opa, peraí. Esse fim no original é telos, de teleologia, de finalidade. Então, a finalidade da lei é o Messias. Por que a finalidade da lei é o Messias? Nós leremos aqui no próximo verso, mas só para a gente contextualizar. Então, antes de nós entrarmos nesse texto, eu gostaria de salientar um texto que eu vou repetir ele muito aqui, porque ele está contido. Paulo repete esse texto em todas as suas cartas, que é o texto de Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Então, esse o justo viverá pela fé, isso não é invenção de Paulo, isso é palavra profética de Abacuque, Abacuque 2, verso 4. Abra por gentileza em Gênesis 18, a partir do verso 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Olha aí, olha a promessa a que se refere este verso, com a finalidade de que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Leia de novo, por gentileza. Abraão será 18. Visto que Abraão, na minha versão, certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aqui, Marlon, só para você ter uma noção, essa expressão, e nele serão benditas todas as nações da terra, no original hebraico, o que está aqui como benditas, o termo é venivrehu, que significa enxertadas. Ou seja, em Abraão serão enxertadas todas as nações da terra. O que se encontra perfeitamente harmônico com o que Paulo fala lá em Romanos 11, no sentido de nós termos que nos enxertar na verdadeira oliveira. Só há uma oliveira, só há um rebanho, só há um pastor. Não existem 2 rebanhos e 2 pastores. Só há um rebanho, Israel. Só há um pastor, Yeshua HaMashiach. Nós temos que ser enxertados lá, não eles aqui. O que o romanismo fez, sobretudo aí no aspecto do cristianismo,
foi seccionar, cortar os laços com Israel, para dizer: agora nós somos o Israel de Deus, nós somos o Israel. Teologia da substituição. Exatamente, teologia da substituição, que é absurda e antissemita. O objetivo ali era cortar os laços com o povo de Deus, principalmente aí de forma bem pejorativa com os judeus. Daí surgiu aí a partir do quarto século, aí surgiram as várias perseguições ao longo da história, culminando aí na Segunda Grande Guerra com o Holocausto, onde foram mortos aí mais de 6 milhões de judeus. Então, em Abraão serão enxertadas, enxertadas todas as famílias da terra. Então, nós estamos contextualizando o que Paulo está dizendo. Agora, Deus, quando fala com Abraão aqui, não tinha dado a Torá ainda. A Torá não tinha materializado a Torá, vamos dizer assim. A Torá não estava materializada em rolos de pergaminho. Moisés não havia ainda ouvido do Eterno as palavras para que ele as escrevesse. Então, vamos conferir agora em Gênesis 26:5. Olha aí, acabei de falar que não havia Torá ainda. A lei, conforme eles gostam de dizer, a lei ainda não havia sido dada. Olha o que está em Gênesis 26:5, na minha versão. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Como está no seu, Evandro? Depois eu já leio. Tudo isso porque Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que lhe ordenei fazer. Ele seguiu os meus mandamentos, meus regulamentos e meus ensinos. Eugênio. Na minha tradução diz assim: visto que Abraão escutou a minha voz e obedeceu. Amém. Exatamente. Muito boa a tradução. Então, aqui nós temos o que? Ele escutou a voz, obedeceu a palavra do Eterno, guardou os mandados, os preceitos, os estatutos e as leis. Ou seja, mas peraí, uma leitura apressada vai nos remeter aqui, mas aqui não tinha lei. A lei foi dada 430 anos depois, não é? Isso significa o quê? Que sim, já havia a Torá. Na forma como ela vinha sendo ensinada desde Adão. Então havia, primeiro nós mesmos, nós somos dotados desse senso moral que nós já nascemos com ele. Qualquer pessoa, por mais ímpia que seja, ela sabe, dentro dela, ela sabe quando ela erra, quando ela faz algo errado. Se ela matar alguém, ela sabe que matar é pecado. Quando ela rouba, ela sabe que roubar é pecado. Que aquilo, ele está cometendo ali uma anomalia, tem algo errado, Então isso já é inerente, nós já nascemos com esse senso moral. E é óbvio que Adão, por exemplo, quando ele recebe instruções lá no Éden, ele vinha passando essas instruções geração após geração. E o que agradou o Eterno é exatamente a disposição de Abraão em obedecer, em ouvir, em obedecer. Voltem por gentileza aí no 18 de novo. 18, olha o verso 19. Porque, capítulo 18, verso 19 agora. Porque eu escolhi, ou seja, o Eterno escolheu Abraão para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. A fim de quê? Você vai no caminho da terra. E façam o quê? Praticando o que é justo e direito. Pode terminar. A fim de que Adonai faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Ou seja, ele viu em Abraão essa disposição, de obedecer, de ordenar a sua casa e os seus filhos depois dele. Ou seja, colocar ordem. O reino de Deus, o reino do Eterno, é um reino de ordem. E o Eterno, ele vê em Abraão essa disposição. Aquilo que nós falamos,
Deus sabia que Abraão tinha esse coração, é óbvio, né? Pois ele é onisciente. Ele não altera, ele não modifica a essência de Abraão para que Abraão haja dessa forma. Não, ele sabia. Agora, o fato de ele saber não significa que ele, ao contrário do que alguns pensam, é predestinado. A pessoa é predestinada. Se fosse assim, poria por terra o próprio princípio do livre-arbítrio. Então, o fato do Eterno saber todas as coisas não significa em nenhuma hipótese que ele interfere para que aquilo aconteça. Pelo contrário, ele sabe. Quando diz lá em Romano, por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, ali está dizendo de uma categoria. Desde o princípio ele sabe que tem um remanescente que no final herdará a bênção. Agora, esses serão os escolhidos, esses serão os predestinados. Mas por quê? Porque eles mesmos buscaram o caminho do Eterno, obedeceram o Eterno e andar de acordo com os preceitos do Eterno. Então, é essa a disposição de Abraão. Vamos agora no verso 15, efetivamente. Verso 15. Irmãos, falo com vocês em termos humanos. Em algumas traduções, falo como um homem. Tem alguma outra coisa diferente? Alguma versão diferente? Em termos simplesmente humanos. Em termos simplesmente humanos. Ou seja, aqui é uma dedução, uma inferência de Paulo. Falo como humano, ainda que uma aliança, olha aí, seja meramente humana, uma vez ratificada, ratificar é confirmar, uma vez confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Yeshua, o Messias. Exatamente. Aqui, gente, aí talvez pode pensar assim, mas peraí, não acabamos de ler que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra? Sim, por isso em Abraão serão enxertadas todas as famílias da terra. Isso depende de um ato volitivo, de um ato de vontade. Nós temos que querer ser enxertados. Agora, com relação a essa promessa, e nós vamos identificar isso no próximo verso, a promessa em relação à lei, à instrução do Eterno. Então, quando diz e aos descendentes, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente que é Yeshua. Agora, por que é Yeshua? Olha aí, verso 17. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada pelo Eterno, a lei, olha aí, a Torá, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. Abrogar é revogar totalmente, de forma que venha a desfazer a promessa. Ou seja, o Eterno promete, faz uma promessa a Abraão. Então, é um concerto, é uma promessa. Aquela promessa, aí o Eterno vem e materializa a santa, boa, justa instrução dele. Em absolutamente nada que está contido nessa instrução, de Gênesis até o último verso de Deuteronômio, não há nada aqui que revogue a promessa que ele fez a Abraão. Muito pelo contrário. Toda a Torá, ela caminha de uma forma uníssona com esse propósito. Todos os profetas, todos os apóstolos, e Paulo, como apóstolo, ele está falando exatamente disso. E Paulo era um erudito, um mestre da lei, um estudioso da Torá. Então, a Torá, ela não desfaz a promessa, muito pelo contrário, ela só confirma a promessa. Verso 18: porque se a herança, olhem aí, a herança provém de lei, já não decorre de promessa.
o Eterno promete um Salvador. Essa promessa, gente, está lá em Gênesis 3,15. Lá em Gênesis 3,15, o Eterno já promete que enviaria o Messias, aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que poria fim ao reinado do pecado, ao reinado da morte, que por meio do pecado veio a morte, o salário do pecado é a morte. Então ali nasce a promessa do Evangelho como sendo boas novas. A boa nova que o Eterno nos dá, lá em Gênesis 3,15, perpassa toda a Escritura, toda a Torá, todos os profetas, Salmos, Provérbios, Crônicas, os demais livros, todos os escritos, chegando agora nos apóstolos, nos enviados de Yeshua. Então, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que o Eterno a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, o Eterno vê em Abraão uma disposição de obedecer, ele faz a promessa gratuitamente, ele não exige naquele momento nada em troca, ele dá um comando para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Te farei uma grande. Sim. É a promessa. É a promessa, ok, mas o comando principal é saia. E ele saiu. Muito comando. Ele saiu. E como que nós percebemos o ápice da obediência de Abraão em relação ao Eterno? O amor que ele tinha, confiança, isso é fé, é emuná. Não é fé em algo abstrato, não é fé na fé, é fé naquele que fez a promessa, a tal ponto de que o Eterno faz a promessa: em ti serão medidas todas as famílias da terra, serão enxertadas todas as famílias da terra, e aí o próprio Eterno pede para ele que sacrifique o único descendente que ele tem, por meio de quem ele falou por meio de quem ele faz a promessa. É contraditório, não é? Mas peraí, o Senhor me prometeu que faria de mim uma grande nação, que em mim, se ele não tivesse fé, se ele não tivesse a confiança, se ele não soubesse da fidelidade do Eterno, o Senhor me promete que faria uma grande nação, que em mim serão enxertadas todas as famílias da terra, que essa promessa ela seria com o meu herdeiro, o único herdeiro que eu tenho é Isaac, e aí o Senhor me pede para sacrificar Isaac? Em momento nenhum ele fez esses questionamentos, ele prontamente prepara o sacrifício e ele sacrifica Isaac. No coração dele, ele sacrificou Isaac, ele já tinha renunciado. Lá em Hebreus diz exatamente isso, que ele creu tanto na promessa de Deus, do Eterno, ele cria que ainda que ele viesse a consumar materialmente, mas no coração já tinha feito, que ele viesse a consumar, o Eterno era poderoso para ressuscitá-lo. Essa era a confiança que Abraão tinha no Eterno. E nós estamos falando deste homem a que Paulo usa aqui como referência para explicar a promessa para aqueles que estão presos, que estão colocando condições de salvação. Paulo invoca a Abraão, que é o pai da fé. E aí vem, verso 19: qual, pois, a razão de ser da lei? A lei tem uma razão. Qual é essa razão? E Paulo mesmo responde. Eu já disse, isso é um fenômeno da escrita, um fenômeno de linguagem que se chama diatribe. Eu faço uma pergunta e eu mesmo respondo, por saber que alguns aí já vão fazer a pergunta. Qual é a razão de ser da lei? Porque o raciocínio que vem é isso. Ele fala que a fé, que a herança provém, se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que o Eterno concedeu gratuitamente. Bom, então para que a lei? Para que a instrução? A pergunta que nos vem automaticamente é essa. Então a lei serve para quê, afinal de contas? E aí ele responde nesse processo de diatribe. Ele diz: foi
adicionada. Olha aí, adicionada a quê? Ele tinha feito uma promessa para Abraão, lá no Sinai, 430 anos depois, ele adiciona, ele materializa toda a Torá. Então aquilo que era oral agora está materializado. Ele dita toda a Torá para Moisés. Lembrando que de toda a Torá ele destaca as 2 tábuas que ele próprio escreve com o dedo dele. Então o próprio Eterno é quem escreve os famosos 10 mandamentos. Nós chamamos de 10 palavras. Então, não foi Moisés que escreveu, não foi ninguém que escreveu, foi o próprio Eterno quem escreveu, como sendo o quê? Um referencial, uma constituição, a carta magna, o resumo de toda a Torá. Os 10 mandamentos resumem toda a Torá, do mesmo jeito que 2 mandamentos, um resumindo a primeira tábua e o outro resumindo a segunda tábua, retrata a resposta de Yeshua quando ele foi questionado pelos mestres da lei. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na primeira tábua nós temos os mandamentos relacionados diretamente ao Eterno, reconhecê-lo como único Deus, como único Elohim, não fazer nenhuma imagem de escultura, nem adorar, não tomar o nome dele em vão, santificar o Shabat, o dia de sábado, honrar pai e mãe. Aí pronto, esses 4 são referentes ao amor ao Eterno. E aí nós temos a segunda tábua, agora o nosso relacionamento com o próximo, começando pelo nosso próximo mais próximo, que foi quem nos gerou, pai e mãe. Agora nós temos que honrá-los. Olha o mandamento, e Paulo repete esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, sejam longos os seus dias na terra que Adonai teu Deus te dá. Então, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás absolutamente nada do teu próximo. Então, mandamentos referentes ao nosso amor para com o próximo. Então ali está o resumo de toda a lei, de toda a instrução da terra. Do mesmo jeito que os 2 resumem os 10 resumem toda a Torá. Resume, não anula, não substitui, isso é resumo, isso é essência. A essência magna é a mesma coisa que eu pegar agora tudo e falar assim, em uma única palavra, qual que é a essência da lei de Deus? Uma única palavra: amor. Amor a Deus, amor ao próximo. E aí Paulo fala disso lá em Coríntios 13. Amor resume tudo. Agora, não é um amor libertino da forma como se pregou. Não, agora o que manda é o amor. E aí um amor humanista, um amor sem regras, um amor relativista, um amor egoísta, um amor que só visa o bem, o próprio bem, totalmente dissociado, separado dessas instruções. Quer dizer, não faz nenhum sentido. A própria palavra também nos dá o conceito de amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o amor tem a ver com obediência, o amor tem a ver com reverência, o amor tem a ver com fidelidade para com o Eterno. Se vocês dizem que amam, então façam aquilo que é da vontade do Pai de vocês. Yeshua deixa isso muito claro, os apóstolos deixam isso também muito claro. Então, qual a razão de ser da lei? Qual a razão de ser da Torá? Tornar conhecidas as transgressões. Tornar conhecidas as transgressões. O pecado. Gente, lá em Romanos, Paulo fala que
que isso avulta, isso toma um vulto tão grande diante de nós, quando nós olhamos para a Torá, né, e percebemos ali a forma com que nós devemos fazer. Por exemplo, né, Yeshua deixa isso muito claro, né, e aliás ele diz que ele não veio para abrogar ou modificar absolutamente nada, né, pegando só o exemplo do adultério, né. Só o exemplo do adultério já nos coloca a nós homens numa situação muito complicada. Só esse exemplo é um único exemplo, né? A lei na Torá diz o quê? Não adulterarás. Bom, então agora nós vamos para o conceito de que é adulterar, né? E a Torá dá o conceito de adulterar e dá inclusive a pena pelo cometimento desse pecado, que era o apedrejamento, tanto de um quanto do outro. Se fossem pegos em adultério, morriam os dois. Por isso que diz que depois ao viúvo e a viúva é permitido casar, lógico. Nesse caso aí não tem recasamento, tem um casamento porque os cônjuges ficaram viúvos. Ambos foram apedrejados. Então essa era a penalidade. Aí Yeshua vem e fala assim: mas espera aí, se você, se nós, homens, olharmos para uma mulher com intenção impura, nós já incorremos nesse pecado. E aí? Ou seja, apertou muito mais, o conceito ficou agora mais amplo, ficou mais pleno. Por quê? Porque, na verdade, gente, o pecado, ele nasce primeiro na nossa mente, no nosso coração. Primeiro nós intentamos, nós maquinamos, planejamos, são os atos preparatórios, para depois materializarmos. Então, se nós não nos precavermos ao ponto de evitarmos olhar para uma mulher, se nós não nos precavermos acerca disso, nós vamos pecar por adultério. E aí isso toma um vulto muito grande, porque eu olho para isso e falo assim: misericórdia. Não é misericórdia? Entra uma mulher extremamente sensual, e o nosso olho vai direto na mulher, ela entra com várias outras, o nosso olho vai naquela que está extremamente sensual. Agora, como que eu vou reagir a isso? Como que o meu coração está em relação a essa mulher? Se o meu coração estiver corrompido, se eu estiver com valores distorcidos, eu vou pecar contra o Eterno. Eu já vou ter uma intenção qualquer com essa mulher. E aí Yeshua vem e diz: olha, você já cometeu adultério. Então, para isso serve a instrução. A instrução nos mostra a nossa vulnerabilidade, mostra quão pecadores nós somos. E eu estou dando só um exemplo, gente. Tem milhões de exemplos. Conforme sabemos, nós pecamos por palavras. Palavras. O que eu estou falando o dia inteiro, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, as minhas palavras, eu tenho a consciência tranquila que elas podem passar no crivo do Eterno. Eu não falei mal de ninguém, eu não fiz nenhum xingamento, eu não planejei mal para ninguém, não é só isso, a palavra diz que nós temos que, quando nos encontrarmos, nós temos que nos edificar. Será que quando eu encontrei outra pessoa durante o decorrer do meu dia eu fiz isso? Eu usei minha boca para glorificar o Eterno, para falar das maravilhas dele, para falar da minha salvação, de como eu me comporto frente ao poder desse Elohim que eu digo seguir. Isso são as palavras. E aí vem ações, omissões, pensamentos, pensamentos. Então, assim, quando nós percebemos os caminhos, os instrumentos, que nós temos, e a forma de vivermos, e comparamos com o padrão do Eterno, nós olhamos e ficamos desesperados. Nós não somos capazes, efetivamente. Eu preciso
da misericórdia do Eterno. E a misericórdia do Eterno se manifesta por meio de Yeshua HaMashiach. É Ele que resolve, uma vez por todas, essa questão do pecado. Meu Deus, simbolizando a Torá, é como se fosse no trânsito, você comete um delito, uma batida qualquer, tá? Aí vamos supor, se todo mundo carregasse o livrinho de legislação, O código. né? Então você e o motorista ali, você mesmo já leria ali quem está errado, quem está certo, né? Se a lei estivesse realmente na consciência de todo mundo, não precisaria ter não chama perícia nem nada. A gente vê, então a Torá, ela mostra para a gente que a gente está errado. E um dos instrumentos é o Hakurim, o dia de Hakurim, né? Que é o dia das expiações, ou seja, a gente recorre a ela até chegar à nossa redenção, né? Provavelmente dita no dia da... E a redenção aí, no caso, aponta aqui para Yeshua, né? Para Yeshua. Qual, pois, a razão de ser da Torá, da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Gente, esse até que é um grande problema de interpretação, né? Agora, se nós sabemos o porquê da lei, nós vamos entender por que está escrito até que. O Hermes acabou de falar isso aí, né? Então, qual a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das nossas transgressões, para nos mostrar como pecadores somos, né? Para revelar o método do Eterno de como tratar essas nossas transgressões. Então, por meio da Torá, eu percebo a minha condição, e a própria Torá diz o quê? O salário do pecado é a morte, né? Então, se eu peco, eu deveria morrer, até que o Messias venha. Então, a partir do Messias, todo o sacrifício, tudo redunda nele. É por isso que diz aqui, até que. Por isso que Paulo fala também, quando ele fala sobre a ceia, né? Que você examina o homem a si mesmo, ou seja, a gente está sempre olhando pelas nossas atitudes, porque as nossas questões não param. Então, nós temos que guardar essa lei nos nossos corações, mas mesmo assim vamos cair. Então, a gente tem que estar na dependência de Yeshua, né, que vai nos fortalecer, porque senão a gente seria muito. Porque Paulo fala, por isso que há muitos mortos entre vós, doentes. Exato. Por causa, às vezes, a pessoa tem a consciência que pecou, mas não busca arrependimento, não busca consertar. Então, e no conceito de pecado, né, se a pessoa pecasse, ela teria que se arrepender primeiro, né? Então sempre o arrependimento e depois o sacrifício, né? Para a pessoa restaurar o relacionamento dela com o Eterno, antes de Yeshua, né? Então ela pecava, aí ela se arrependia e vinha o sacrifício. Agora, isso veio para nos mostrar agora e nos dar agora o verdadeiro sacrifício, uma vez por todas. Lá em Hebreus fala sobre isso. Então agora é alguém que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E se nós continuarmos pecando, nós estamos crucificando ele de novo. Exatamente. Então por isso que fala que nós não podemos. Primeiro, João fala o seguinte, ele fala, olha, todas essas coisas eu estou escrevendo para que não pequeis, ou seja, para que vocês não transgridam a vontade do Eterno, né? Pecado é a transgressão da instrução do Eterno. 1 João 3,4. Então estou escrevendo para que vocês não pequem, né? Mas pela nossa Yetzirará, pela nossa inclinação para o mal, não tem como não pecar, né? Assim, aquilo que eu falei, inadvertidamente vem um pensamento contrário a tudo que eu estou falando aqui. É lógico que eu vou repelir imediatamente esse pensamento, mas ele já veio. E eu não fiz nada para que esse pensamento viesse, ele veio, ele passou. Então, isso é para nos mostrar a nossa inclinação. Nós estudamos a última paraxá aí acerca dos pecados, quem leu, né?
todas as aliás, o pecado voluntário, o pecado involuntário, todas as formas de pecado, que é exatamente dentro dessas 4 vertentes que eu falei. Então, gente, aí com a vinda de Yeshua, as nossas transgressões agora, é lógico que nós temos que nos arrepender, confessarmos, né? Mas isso fica retido em Yeshua, até que viesse o descendente, fica tudo retido nele, né? É o que está descrito em Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é pelas pisaduras dele que nós somos sarados, curados, livres da condenação, da maldição da lei, que nós lemos aqui versos atrás. Então aquilo que nós deveríamos pagar, Yeshua pagou por nós. Bom, mas aí ele pagou, e aí? Agora eu vou continuar pecando? É o que o Hermes falou. Claro que não. O objetivo agora é que nós entremos num processo de santificação. Agora, para esse processo de santificação, nós precisamos da instrução de eterno. Davi fala sobre isso, Salmo 119, né? Guardei a tua Torá, a tua instrução no meu coração, para quê? Não pecar contra ti. Para eu não pecar, para eu não ofender, para eu não transgredir aquilo que o Senhor disse para eu não transgredir. Porque, igual nós comentamos certa vez, que a missão do sacrifício do cordeiro ali no deserto era o quê? Que a pessoa, ao jogar a culpa dele naquele animal, a pessoa fala assim: não vou cometer mais esse mal, porque tem um inocente morrendo por minha culpa. Exatamente. Agora você imagina o sangue verdadeiro, o sangue que realmente purifica, né? Gente, já com 3 versões aí, Eugênio, Hércules e Evandro, Romanos 10, 4, com relação à finalidade, tem a ver com esse verso que nós acabamos de ler. É aquele verso que eu já mencionei, porque o fim da lei é Yeshua. Então, numa dessas 3 traduções, deve ter a palavra correta, que é teleologicamente falando. Pode ler, Júlio. Porque Cristo, ou o Messias, é o fim da lei. Aí está fim também. Para que todo aquele que exercer fé possa alcançar a justiça. Hércules. E o fim da lei é Yeshua para a justificação de todo o que crê. Evandro. Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança. Isso, objetivo, finalidade. A versão de vocês aí atrás está diferente? Está igual? Igual dele? Exatamente. Então a palavra original para fim aqui é de finalidade, é telos. Vem de teleológico, de finalidade. Então, prosseguindo a leitura do verso 19: até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas o eterno é um. Olha a pergunta, outra pergunta retórica, verso 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? A Torá, ela é contrária às promessas de Deus? Olha a resposta: de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, olha ele entrando no objetivo da carta. Se fosse promulgada uma lei, uma instrução que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Essa justiça aqui é justificação. A justificação seria procedente da lei. E o grande problema dos ortodoxos é exatamente este. Querer uma justificação por meio do cumprimento da Torá. E aí o mérito é de quem está cumprindo. Se eu sou justificado por cumprir, eu não preciso de um Salvador. Para que eu preciso de um Salvador? E é comprovado que ninguém cumpre ela, porque se você tropeçar no plano, você é culpado. Torna culpado de todos. Mas é outra ênfase de Tiago, né?
Tiago faz isso exatamente para mostrar também essa nossa condição. Porque aquele que pensa que consegue cumprir, Tiago fala exatamente isso, pessoal. Se você tropeçar num ponto, meu amigo, você é culpado de toda a lei. Ou seja, né, é impossível. Digamos que Anás, Caifás, aqueles líderes religiosos que estavam entregando Yeshua para ser crucificado, digamos que eles estivessem convictos de que tinha que crucificar mesmo, tal, eles cometeram o erro de rasgar as vestes, que o mandamento falava que não podia. Sim. Então, ou seja, também já, né, ele não era justo mais. Exatamente. O tempo todo a gente tem essa convicção de que ele não é perfeito, precisa de Yeshua. Né? Sim, com certeza. Guardando a Torá ainda precisa de Yeshua. Não, nós só guardamos com ele. Sem mim nada podeis fazer. Então, se tentar cumprir sem ele, a justificação é mérito próprio. Então, a própria pessoa, ela que busque a salvação por meio da obediência. E ela tem que cumprir o quê? Toda a lei. O que soa impossível. Só Yeshua conseguiu fazer isso. Só ele. Pela perfeição, pela dependência exclusiva. E ele veio nos ensinar exatamente isso. Para voltarmos a depender exclusivamente do Eterno. Então, os atos pecaminosos, o adulterar, o roubar, o falar mal, tal, isso são atos pecaminosos. Agora, por que nós praticamos esses atos pecaminosos? Porque nos distanciamos do Eterno, nos tornamos independentes do Eterno. Se nós voltarmos agora num processo de techuvá a sermos dependentes do Eterno, nós erraremos cada vez menos. E o objetivo, é óbvio, é não errar nada. Mas se nós temos a consciência de que esse é o objetivo, com Yeshua agora nós vamos andar em obediência, fazendo a vontade do Pai, então nós estamos reconhecendo a misericórdia de Deus sobre nós, em nos dar um Salvador, em nós andarmos em obediência agora sem nos preocuparmos com a questão da salvação, porque Yeshua já nos resgatou, já nos redimiu. Ele nos deu um tempo, né, para que a ira dele fosse aplacada. Exatamente. Exatamente. Olha aí, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Olha a riqueza desse texto, gente. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Yeshua, fosse a promessa concedida aos que creem. Verso 22. Deus, na minha tradução, aqui no 22, diz assim: mas as Escrituras entregaram tudo à custódia do pecado, para que a promessa resultante da fé em Yeshua fosse dada aos que exercessem fé. A custódia seria o quê? Uma prisão? O que é a custódia? Aos cuidados, né? Aos cuidados. Mas a Escritura prendeu. Aqui não vê outra versão. Como é que está a sua versão hoje, o Evandro? 22. Em vez disso, a Escritura encerra todas as coisas sobre o pecado. Desta forma, todas as promessas serão cumpridas com base na fidelidade decorrente da confiança de Yeshua, o Messias, a todos os que se mantêm fiéis e confiantes. Então, gente, o que nós temos que saber é o seguinte: as nossas tentativas de obediência à Torá, elas não têm o condão de expiar os nossos pecados. Nós não cumprimos a Torá como forma de expiação, de salvação. Isso não é o papel da Torá. O papel da Torá é nos mostrar o que é pecado e nos conduzir ao Salvador. É o versículo que nós leremos daqui a pouco. A Torá, ela serve de aio para nos conduzir a quem efetivamente pode fazer alguma coisa pelo pecado, que é Yeshua, é o único. E a promessa de Abraão de ser enxertado todas as famílias da terra
Porque o gentio não obedecia a Torá. Então, se o judeu achasse que ele Isso. era melhor do que o gentio, porque ele obedecia, aqui já mostrou que está todo mundo debaixo do pecado. Encerrou tudo, exatamente, encerrou tudo e todos debaixo. Todos são pecadores. E a palavra diz, né? Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Adonai. Então, quem crê em Yeshua, tanto judeu como não judeu, Vale para todos, exatamente isso aí, vale para todos. E Paulo, ele está aqui dando um suporte, fazendo uma defesa aos Gálatas, que em sua maioria eram gentios, né? Mas é claro que tinha muitos judeus no meio também, né? Então aqui ele está dizendo exatamente isso, tanto judeu quanto gentio é no mesmo patamar, a condição é para ambos, por isso ele resgata Abraão, né? Então ele traz Abraão, fala assim, vocês, Yeshua fala inclusive com os fariseus, mas se vocês fossem filhos de Abraão, né? Se verdadeiramente vocês fossem filhos de Abraão, né? Então ser filho de Abraão significa andar em obediência. Nós lemos os textos aqui que Abraão obedeceu, né? Plena e cegamente ao Eterno. e mais um motivo que nós que cremos em Yeshua, que queremos entrar nesse reino, aí se nós não guardamos Torá, né, que nós éramos não judeu, mais um motivo da gente crendo, obedecendo. Exatamente. Verso 23. Antes que viesse, olha aí, mas antes que viesse a fé, essa fé aqui, gente, olha para ver o que é o texto. No original é antes que viesse a fé em Yeshua, porque é claro que a fé já existia. Abraão é o exemplo, né? Abraão creu e isso que lhe foi imputado para justiça. Esse justiça aí é para justificação. Então quando diz que, mas antes que viesse a fé em Yeshua, estávamos sob a tutela da lei, da Torá, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de se revelar. De maneira, olha aí, que a lei, que a Torá, nos serviu de aio para nos conduzir a Yeshua. A fim de quê? A fim de que fôssemos justificados. Por quê? Pela fé. Pela fé. Então, qual que é o contexto aqui? Ele está falando de justificação. Estávamos sob a tutela da Torá e nela encerrados para que essa fé em Yeshua, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a Torá nos serviu de aio para nos conduzir a Yeshua, a fim de que fôssemos justificados por fé. Nós não somos justificados porque cumprimos a Torá. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém é justificado por cumprir a lei. Ninguém é justificado. A justificação, ou seja, a expiação dos pecados, o perdão dos pecados, é exclusivamente pelo sacrifício do Mashiach. Yeshua, é isso que Paulo está dizendo. Pela fé. Pela fé. E se um judeu não acreditar no Messias, ele não será justificado. Exatamente. O ortodoxo, por exemplo, que é um cumpridor da lei, né? Eles têm isso em mente, de que cumprem toda a lei, né? Então eles estão pretendendo fazer o quê? Ser justificados pela lei. Faz um checklist. Isso, e esse é o típico exemplo, né? Aquela pessoa que não crê em Yeshua, acha que não precisa de Yeshua e diz que está cumprindo a lei, né? Se fizermos com ele uma investigação mais apurada, né, ele perceberá que ele está se enganando a si mesmo. Ele está se enganando, porque é impossível. A lei, ela não tem a missão de nos justificar, ela tem a missão de nos mostrar a potencialidade do pecado em nós. Ele está dizendo que ela não traz vida. A conclusão aqui, gente, a conclusão é o seguinte: só o salvo consegue obedecer. Essa é que é a conclusão.
Por isso, aí quando Yeshua diz que sem mim nada podeis fazer, é exatamente isso. Se eu já fui salvo por Yeshua, aí sim, agora eu vou cumprir na perspectiva correta, da forma correta. Não é? Porque agora eu vou buscar fazer o quê? A vontade do Eterno. E a vontade do Eterno, só Yeshua é capaz de nos revelar. Com a garantia de que quando a gente não conseguir, ele completa. Exatamente isso aí. Com a garantia, nós temos agora um advogado, né, que vai nos defender até o dia final. É exatamente isso. E nos dá condições agora de cumprir essa lei. Por meio do Espírito da promessa, escreve no nosso coração e na nossa mente a lei do Eterno, a instrução do Eterno, para que nós evitemos pecar. É óbvio. A lei está tatuada na nossa testa. Vacilamos. Nós vacilamos. Né? É para isso. É para isso. Você tem que ter essa consciência. Transgressor. Você colocou você não para transgressor. Transgressor. Isso. Verso 25, olha aí, mas vindo a fé em Yeshua, já não permanecemos subordinados ao aio, no sentido, gente, de salvação, porque esse era o conceito do judeu. Abra lá, por favor, deixa eu marcar ali, abra em Atos 15, por favor. Só para a gente entender isso aqui de novo. É. 15, né? Atos 15, não, Atos 15, 1, olha aí. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha aí, colocando a circuncisão como condição de salvação. Então, esse concílio que vai descrever aqui em Atos 15 é por conta dos Gálatas. É exatamente por conta dos Gálatas. Mas Deus, lembrando que esses alguns homens aí não eram os apóstolos, eram pessoas que... Eram judeus. Pessoas que o apóstolo Paulo diz o seguinte: infiltraram no meio como irmãos. Sim, eram, nós poderíamos dizer hoje assim, a título de exemplo, são os ortodoxos, entendeu? Que acham que tem que cumprir a lei para ser salvo. Então, ensinando que a circuncisão, vejam bem, nem com Abraão foi dessa forma. Nem com Abraão. Abraão, ele foi chamado, ele andou em obediência, ele foi chamado aos 75 anos, ele só foi circuncidado aos 99 anos, 24 anos depois. Então a circuncisão, ela não pode ser condição. Os muçulmanos estão salvos. Eles são circuncidados. Não, imagina, a questão é isso que Paulo fala sobre gloriar-se na carne, não é? Então, olha aí, se não vos circuncidar, segundo o costume, não podeis ser salvos. Ou seja, meu amigo, primeiro a circuncisão. Ué, peraí, eu tenho que me circuncidar primeiro? Quem fizer isso pensando que vai ser salvo, simplesmente caíram na malha do engano. Olha o verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, olha aí, especialistas na lei, os fariseus, que haviam crido, olha aí, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Toda a lei de Moisés. Ou seja, o que mudou aqui? Antes já era assim. Eles cumpriam a lei, achando que cumprindo a lei eles seriam salvos. A lei nunca teve esse papel de salvação. A lei foi dada para nos mostrar a nossa transgressão, para justificar, para que nós ansiássemos pela salvação. É por isso que Yeshua diz, gente: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso aí, ó. É um fardo, porque não consegue. Não vem com essa de mérito próprio que eu consigo, que não consegue. E se esses judeus, eles creram em Yeshua, quer dizer que ainda faltava alguma coisa. Exatamente, eles não eram modelo.
eles creram em Yeshua, mas estavam presos à questão de cumprimento da lei como condição, e circuncisão como condição de salvação. Ou seja, nesse momento eles não tinham entendido ainda a essência. É por isso que Paulo escreve aqui agora, né, tentando explicar essa essência. E até hoje ele é mal compreendido nessas cartas. E aí Pedro diz o quê? Paulo escreve coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam para a própria destruição deles. Então, porque Paulo ele tinha um conhecimento muito grande, né? E ele, na escrita dele, nem todos compreendiam exatamente o que Paulo estava dizendo. E aí depois, lá no quarto século, cria-se um movimento, institui uma nova religião que além de romper os laços com Israel, ainda persegue os israelitas. Aí acabou. Aí a coisa, o que era uma possibilidade de reconciliação, acabou virando inimizade. Isso foi uma escola para perseguição aos próprios judeus. Depois, né? Sim. Então, gente, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Yeshua, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, no que toca à salvação. Pois todos vós sois filhos do Eterno, mediante a fé em Cristo, Yeshua ungido. Porque todos quantos fostes batizados em Yeshua, de Yeshua vos revestistes. Então, se somos batizados, aqui entra o que Paulo se refere várias vezes: não sou eu mais que vivo, Yeshua vive em mim. Então, agora eu me revisto de Yeshua. Só com ele é que eu vou conseguir agora, de mão, a Torá pelo vulto da transgressão que ela me aponta, ela me conduz ao Messias, ao Salvador. Agora, com ele, eu vou nesse caminho, noutra perspectiva, num caminho de obediência agora, sem esse peso de achar que eu estou fazendo para ser salvo. Eu já fui salvo. Ou seja, a Torá, a instrução, ela é para os salvos. Ela é para os salvos. Se obedecer na Torá, a gente precisa de Yeshua. Então, se você tem Yeshua, você não vai nem obedecer ela, porque ela declara que nós somos. Romanos 2,13, abre por favor, Romanos 2,13, pode ler, Romanos 2,13, justifica isso que eu falei aqui agora, Romanos 2,13. Pois, diante do Eterno, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Aí já está falando declarados justos, num processo de santificação. Então nós sabemos o que, gente? O processo de techuvá, de retorno, ele tem a própria decisão de fazer techuvá, de retornar à fé, Um segundo momento, regeneração, ou seja, é gerado de novo. E Yeshua disse para Nicodemos: importa nascer de novo. Então tem que ser gerado de novo, tem que nascer de novo. Aí sim ele é justificado. Ele entra num processo agora de santificação, aguardando agora a volta de Yeshua no processo de santificação para o quinto estágio, que é a glorificação. Então nós estamos num processo de santificação, e a santificação é óbvio que é cometer o mínimo de pecado possível, e pecado é a transgressão da Torá. Então pronto, agora eu obedeço em razão da profecia de Jeremias 31, como o Eterno agora me dá o Espírito dele, o mover dele, para que eu agora consiga obedecer com Yeshua, agora já não é fardo, já não é peso, eu vou fazer isso de forma natural. Olha aí, 28. Dessa forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Yeshua HaMashiach. E se sois de Yeshua, também, olha o raciocínio dele fechando aí, também sois
descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês não são herdeiros segundo a Torá. Vocês são herdeiros segundo a promessa. Agora nós compreendemos o papel da Torá. A Torá nunca teve o papel de nos salvar. Pelo contrário, ela nos mostra a nossa condição de perdidos. É para que aquilo avulte e nós tenhamos a real noção da nossa condição. E só nesse momento é que a pessoa é capaz de declarar que ele precisa de Yeshua. É exatamente o que fizeram aqueles 3.000 após a pregação de Pedro. O que faremos, irmãos? Eu imagino assim, eu imagino um desespero ali. Misericórdia, o que faremos, irmãos? E aí Pedro vem e fala o quê? Arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua para a remissão dos pecados. Às vezes eu gosto de exemplo para fixar para mim mesmo. Seria como se uma pessoa fosse liberta de uma prisão, mas ela usasse aquela roupa listada. Falou, até que cumpra a sua pena, você vai cumprir uma parte da liberdade. Você vai ter que usar essa roupa aí, ou seja, ele está livre, aguardando o livramento dele na sentença lá, mas andando com aquela roupa, ou seja, ele tem consciência que ele ainda é um transgressor, que não vai deixar apagar na memória dele. Não tivesse Não, João fala isso aí, né? Quando ele diz que as coisas que ele escreve, é para que não pequemos. Mas é claro que nós não tem como, nós vamos pecar. E aí ele já aponta, nós temos um advogado junto ao Pai, Yeshua HaMashiach justo. Gente, lá em João 5, já estou terminando, João 5, 46 e 47, olha o que Yeshua diz. Aliás, olha o verso 19, João 5, 19. Então lhes falou Yeshua, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vive fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Olhem os versos 45 em diante. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é? Moisés, gente, é a mesma coisa falar assim, toda vez que fala Moisés aqui, se refere à lei, à Torá. Então, Moisés aqui é sinônimo de Torá. Quem vos acusa é Moisés, é a Torá, em quem tendes firmado a vossa confiança. Agora olha aí, porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim. Aqui agora na condição de profeta. Por quê? Olha aí, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Mateus, volta um pouquinho, Mateus 5. Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu, olha gente, fenômenos naturais. Em verdade vos digo, Yeshua está dizendo, como não crer em Yeshua? Até que o céu e a terra passem, nem um i, o i aqui, Yud é a menor letra, ou um tio, é um codes, é o menor traço do alfabeto hebraico, jamais passará da Torá, até que tudo se cumpra. Olha o que ele diz aí sobre aquele que violar. Aquele, pois, verso 19, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens,
Então, aquele que violar e ensinar outro a violar, como é que está a versão de vocês aí, Evandro? Portanto, aquele desobedecer o menor desses mandamentos e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar desta forma, será chamado maior no reino do céu. 20. Pois eu lhes digo, a menos que a sua justiça seja muito maior que a dos mestres da lei, da Torá e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Ou seja, mais uma vez, não é só o conhecimento, né? A justiça deles, escribas e fariseus, homens versados, homens cheios do conhecimento. O próprio Yeshua era fariseu. Sim, se a nossa justiça não excederem muito a deles, né, nós não entraremos no reino dos céus. Ou seja, de novo, Yeshua nos traz a essência. Qual a essência? Obedecer da forma correta. Finalizando agora com o texto de Hebreus. Abre Hebreus, por gentileza. Eu finalizo com esse texto. Hebreus 2. Hebreus 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, olha aí, gente, qual foi a palavra falada por meio de anjos? E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Olha aí a nossa condição agora. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando o eterno testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Ruach HaKodesh, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Yeshua, por causa do sofrimento da morte, ou seja, Yeshua foi feito menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte. Foi coroado de glória e de honra, para que pela graça do Eterno provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda: eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu, que o Eterno me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, Satã, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha aí,
Ou seja, todos estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E ele vem e nos livra, né? Ele destrói aquele que tem o poder da morte e nos livra a todos. Nos livra a todos os que creem, obviamente. Capítulo 4, a partir do verso 11. Está em Hebreus ainda. Hebreus ainda, capítulo 4, verso 11. Só virar folha. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra do Eterno é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Até o 16. Tendo, pois, a Yeshua, o Filho de Elohim, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, gente, esse é o objetivo da Torá. A Torá, ela nos mostra essa nossa condição para nos conduzir àquele que pode resolver o problema do pecado em nós, que é Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos capacite a todos, né, e nos dê a sua graça, a sua misericórdia, né, que possamos caminhar de mãos dadas com o nosso Mashiach e Yeshua. Shalom a todos.